porque muito se fala, vamos trocar aqui para cada microfone, muito se fala do dia 8, muito se fala aqui, Marcelino, algumas companheiras falaram muito da intervenção, e foi um momento difícil, um momento decisivo ali da história do Brasil, da gente garantir e defender a nossa democracia. Mas houve um outro momento, antes desse, sem o qual não existiria o dia 8. Nós ganhamos a eleição nesse país, nós derrotamos o fascismo no Brasil, nós derrotamos o negacionismo, o obscurantismo, nós derrotamos quem levou boa parte do povo brasileiro à morte com a postura irresponsável durante a pandemia. Nós derrotamos quem dividiu as famílias brasileiras, semeando ódio, semeando rancor. Isso nunca foi o Brasil. O Brasil sempre foi o país do debate fraterno, democrático, da divergência, sim, claro, mas do debate fraterno, do debate em torno de ideias e não de ódio. No Brasil, o Brasil nunca foi o país de quem queria eliminar quem pensava diferente. Nós não somos isso, nunca fomos isso. E isso só teve o dia 8 porque a gente derrotou eles nas urnas. E a gente só conseguiu derrotar, nós ganhamos, gente, essa eleição por um cabelo. Foram 2 milhões de votos. E a gente só ganhou essa eleição, assim, você está aí comandando essa mesa, mas a gente só ganhou essa eleição por causa delas, da militância de vocês. A gente só ganhou por causa da militância de vocês. Foram as mulheres que garantiam a democracia no Brasil. Foi a Marcha das Mulheres que garantiu a democracia no Brasil. Não teria dia 8 se não fosse a luta de vocês. Foram as mulheres ali, uma a uma, na família, militando. A gente fazia as pesquisas e lá no Maranhão eu via as pesquisas. Se dependesse dos homens, o fascista estava no poder até hoje. Foram vocês que garantiram a vitória. Foi a militância das mulheres, da mãe que sabe o que foi perder um filho, perder o marido, perder um parente durante a pandemia com falta de ar, que ele dizia que era uma gripezinha. Das mulheres que viram seus filhos tomados pela desesperança. Das mulheres que são chefes de família sozinhas nesse país, são pai, mãe, são pães, são tudo nesse país, com dupla jornada, com tripla jornada, que constroem esse país. Então, numa marcha dessa tão importante, para mim, como militante histórico da esquerda brasileira também, servidor público, para mim é uma obrigação estar aqui e vir prestar minha homenagem a vocês que saíram dos seus estados, que vieram aqui. Isso aqui me emociona muito, porque é isso aqui que garante a democracia e que pode garantir um país diferente para a gente. A gente ganhou as eleições, mas a gente não resolveu tudo, a gente está longe de resolver tudo. Nós ganhamos a eleição da presidência da República, mas nós não temos maioria no Congresso Nacional. Essa visão, a visão da agricultura familiar, do campo, das trabalhadoras do campo, não tem maioria no Congresso Nacional ainda. Nós temos muita dificuldade, muita luta ainda. O presidente Lula pode muito, mas não pode tudo. E a gente vive uma situação ainda muito difícil. A gente está lá
sob a liderança do ministro Flávio Dino, sempre em sintonia com o nosso PSB, com o presidente Carlos Siqueira, com toda a bancada, com os nossos dirigentes todos, tentando e lutando para fazer o melhor. E atuando, a nossa Polícia Federal atuando, a gente trabalhando para elucidar todos os crimes que foram cometidos contra o país e para enfrentar e estruturar uma política de segurança pública do país que trate o criminoso, mas que não criminalize a pobreza. Porque criminalizar a pobreza é transformar as forças de segurança em mais um instrumento de exclusão estrutural do pobre, da mulher, do preto, das periferias brasileiras. A gente está trabalhando lá para fazer isso todo dia. Mas eu sempre digo, aqui para a Yara, que é a nossa líder mais experiente, digo para os jornalistas que me perguntam, o que estabiliza a democracia não é a polícia, não é a segurança pública, não é a atuação nossa no dia 8. O que estabiliza a democracia no país é o nosso país voltar a crescer, é o nosso país voltar a distribuir riqueza, é as pessoas voltarem a ter esperança no futuro do Brasil. A democracia para muita gente é o debate de ideias, é a possibilidade de poder falar, a possibilidade de poder se expressar, a possibilidade de fazer o debate. Mas para a maioria do povo que vive em situações ainda muito difíceis no Brasil, a democracia é a possibilidade de sonhar com um dia seguinte melhor, é ter um pouquinho mais de dinheiro no bolso, é poder oferecer um futuro um pouquinho melhor para o seu filho do que teve para você mesmo. E para a gente fazer o país voltar a crescer, voltar a desenvolver, voltar a se desenvolver, voltar a distribuir riqueza, a gente vai precisar do trabalho de vocês, do trabalho do campo, dos agricultores, da CONTAG, de todos aqueles que fazem agricultura familiar no Brasil, que é fundamental, que é quem põe a comida na mesa dos brasileiros. E a gente vai precisar muito do apoio dos movimentos sociais nesse país. Porque os movimentos sociais, não existe um governo popular e democrático que consiga avançar sem o apoio do povo na rua, sem os movimentos sociais. São os movimentos sociais que garantem lastro para que o presidente Lula, para que os nossos ministros possam avançar em propostas importantes para reestruturar o Brasil, fazer o Brasil voltar a crescer e voltar a distribuir riqueza. Quando o país não cresce, quando o país não se desenvolve, as pessoas deixam de acreditar no futuro e perdem a crença e passam a ter desconfiança da democracia. Então a gente fazer o país voltar a crescer é decisivo para que a gente possa estabilizar a democracia, para que a gente possa recolocar o país no rumo do crescimento, para que a gente possa voltar a sonhar com dias melhores. Nós estamos ainda no começo. O presidente Lula lançou na sexta-feira passada o PAC, mais de R$1 trilhão em investimentos, em apoio à agricultura familiar, em apoio ao campo, em apoio para a construção, retomada do Minha Casa Minha Vida, retomada de uma série de programas sociais que ajudam o povo brasileiro e desenvolvem a nossa economia. Mas isso é luta cotidiana. Por quê? Porque alguns lutam para o dinheiro ir para a agricultura familiar, para o Minha Casa Minha Vida, mas tem gente que quer que o dinheiro vá para outro lado, que não é o lado da maioria da população brasileira. E muitas vezes a gente no governo, o presidente Lula no Palácio do Planalto, nossos ministros, nesse jogo de pressão que acontece em Brasília, nessa disputa, eu que sou mais de formação mais ortodoxa, vou falar, Vacilino, essa luta de classe que acontece aqui todo dia em Brasília tem o poder institucional, mas tem o poder do povo, que precisa estar na rua. Por isso, essa marcha da manhã é tão importante.
Eu tenho certeza que essa marcha de amanhã nos ajuda a iniciar esse segundo semestre, a retomada do processo legislativo, a retomada do governo em outro patamar. Nos ajuda, dá força ao presidente Lula e nos dá força para garantir essas conquistas que vão com certeza mudar o nosso país. Já tivemos uma vitória na eleição. Quando eles acharam que iam nos dar um golpe, tomaram um susto com a nossa reação no dia 8, voltaram para casa e vão todos para a cadeia, que é o lugar de golpista na cadeia. Vão todos para a cadeia, que o lugar de golpista é na cadeia.